Olá, eu sou o Demis da G Saúde e hoje eu quero falar com você sobre como você vai determinar o valor para a sua consulta, quanto você deve cobrar pela sua consulta. Se você é um profissional que cobra pouco, vê outros colegas por aí cobrando mais caro, ou até o seu preço está acima do mercado, eu quero te ajudar hoje a entender quais são os critérios que você deve levar em consideração para determinar qual é o valor que você vai cobrar. Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreve no canal e deixa suas dúvidas que no final eu vou te responder. Por que eu cheguei a esse tema? Qual o valor que você deve cobrar na sua consulta? Isso é uma coisa muito recorrente aqui na agência. Alguns clientes acabam perguntando: Demis, quanto eu devo cobrar de uma consulta? Você tem média de mercado para atender várias clínicas? Você conhece a média de mercado? Nós vamos falar hoje sobre 3 critérios que você deve levar em consideração para formatar o seu preço de venda, e aí com base nisso você vai saber por onde você deve desenvolver o teu preço. Existem 3 formas de você desenvolver a sua estratégia de preço. A primeira é o preço de mercado, ou seja, o mercado determina qual deve ser o preço. Se você é um psicólogo, por exemplo, a média de preço da região de São Paulo é X a consulta. Então, é o mercado que determina quanto vai custar essa consulta. O segundo ponto para você desenvolver o seu preço é com base no seu custo e na sua margem, ou seja, quanto você tem de custo do seu consultório, do seu atendimento, da sua hora, dos profissionais que trabalham com você, mais a margem que você quer colocar. Então você determina o preço usando esse critério, o custo que você tem do seu serviço, da sua hora, dos seus profissionais, mais a margem que você quer atribuir a isso de retorno para você. E o terceiro item, que é o que eu mais gosto de ajudar os meus clientes, é o preço determinado pelo valor que esse negócio tem, pelo valor que o cliente enxerga do seu serviço. Como determinar? Esse é o critério mais complicado de você desenvolver o seu preço, de se formatar o seu preço com base no seu valor, porém é o que mais vai te ajudar a ter resultado, é o que mais vai ser interessante para você. O valor que o cliente percebe do seu atendimento é que deve determinar o preço. Então eu sempre falo para o meu cliente: você quer ser comparado com todos os outros profissionais, seus concorrentes e colegas, ou você quer desenvolver um trabalho diferente e por esse trabalho diferente você colocar um valor que as pessoas não vão nem pensar em pagar, elas simplesmente vão querer pagar porque você tem um atendimento, tem uma qualidade diferenciada. Exemplo: o paciente entra no seu site, faz uma solicitação para agendar a consulta, imediatamente ele já recebe um contato da clínica querendo entender a necessidade desse paciente, as possibilidades de agenda que ele tem, marca a consulta dele, em sequência ele recebe um e-mail, alguns dias depois, antes da consulta, ele recebe uma confirmação dessa consulta, a recepcionista liga para saber se está tudo ok com a consulta dele, ele chega no consultório, ele tem várias comodidades, ele é bem atendido, facilidade para estacionar, ele é bem recepcionado, a secretária abre a porta para o paciente entrar, oferece um café gentilmente para o paciente, pergunta se a ambientação está legal, se ele quer que melhore o ar-condicionado. Então faz um atendimento completamente diferente, que desde o primeiro momento que o paciente teve o primeiro contato através de um site, ele começa a perceber que ele está sendo atendido diferente, e essa experiência é o que determina quanto deve valer a sua consulta, e não simplesmente pela sua especialização, pelo currículo que você tem, e sim a experiência que o paciente vai ter ao passar no seu consultório, é o que deve determinar quanto você vai cobrar. Isso é muito legal. Eu visito muita clínica médica dos meus clientes e eu observo muito a experiência que eu tenho como cliente entrando naquele ambiente, fazendo um agendamento de consulta, e as diferenças são radicais. E eu vejo que os profissionais que fazem um excelente atendimento são os que têm propriedade para cobrar mais que os outros. Então, se você quer em algum momento cobrar mais que o seu colega, desenvolva uma estratégia de atendimento que seja compatível com o que você quer cobrar. Eu também já vi casos de alguns profissionais quererem cobrar o que não era perceptível. Então, profissionais que, por exemplo, querem cobrar um valor acima de mercado,
E o paciente não tem essa percepção, ele passa no consultório que não tem nenhum atendimento adequado, não tem nenhuma comodidade para ele, e aí o paciente, logicamente, ele vai perceber que aquele atendimento não está compatível com o que ele buscava. Há uma sutileza muito grande aí que o currículo do profissional também conta muito, porém não é só isso que conta. O currículo quanto mais preparado o profissional tiver, lógico, ele pode cobrar mais, cada vez mais, porém ele precisa amarrar outras questões do atendimento, ou seja, ele não vende só a consulta dele, ele vende uma experiência e o paciente ele vai se sentir confortável com essa experiência a ponto de falar, eu tenho um médico que é o meu médico e nessa clínica eu me sinto bem, eu sou bem atendido, eu tenho um conforto que nas outras clínicas eu não tenho. As outras clínicas me tratam como um cliente que está pagando um ticket, um valor de consulta e pronto. Esse profissional não, além dele ter a experiência dele, ele tem um atendimento extremamente de ponta, de qualidade, que justifica ele cobrar um valor acima de mercado. Então, determinar o preço em cima do valor que você quer cobrar é simplesmente você proporcionar a esse paciente, a esse cliente, uma experiência que você deseja que façam com você, né? Simplesmente, eu falo muito isso. Qual é a experiência que você quer ter ao passar em um atendimento? Qual é a experiência que você quer ter ao ir ao cabeleireiro? Qual é a experiência que você quer ter ao ir no supermercado? Sempre você vai querer que a experiência seja a melhor possível. Chegar e ser atendido na hora, ter estacionamento próximo do local, ter a comodidade de ambientação, ter a comodidade de um bom dia, boa tarde no caixa. Então, essa experiência que você deseja ter, você deve proporcionar. Então você deve proporcionar essa mesma experiência para o seu cliente que está ali consumindo um serviço e ele, ao sair dessa consulta, ele deve ser, né, o que a gente quer que ele seja, o propulsor de novas consultas. E acontece muito, você sabe que o paciente ele indica outros pacientes. Se ele não teve um bom atendimento, ele não vai indicar e, consequentemente, ele não vai retornar, ele não vai até ter aderência de fato a um tratamento, ele vai procurar um outro profissional, principalmente se a gente está falando de pacientes de convênio. Se ele não foi bem atendido na clínica, não teve um atendimento adequado, ele vai procurar um outro profissional. Então vamos revisar aqui as 3 formas de definição de preço para o seu consultório. Definição com base em preço de mercado, ou seja, o mercado determina quanto deve ser o valor da consulta e aí você segue essa regra, que é uma das mais usadas hoje em dia, é a definição de preço com base em mercado. A segunda definição é com base no custo que você vai ter para manutenção da sua clínica, mais a margem de retorno que você quer ter. Então você tira o custo X mais uma margem Y e aí você fecha em um valor para cobrar do paciente. Essa também é uma técnica muito usada. E a terceira, que é a que eu mais indico, é que você desenvolva o teu preço com base no valor que você quer proporcionar para o seu paciente, na experiência que você quer proporcionar para o seu paciente no consultório. Isso agrega muito para o seu consultório, você vai poder cobrar muito além do que o mercado está cobrando. Então, se uma consulta custa R$100, você pode colocar sua consulta majorada em experiência a R$300, a R$400, que o paciente não vai se opor a pagar, ele vai pagar porque você está proporcionando a ele uma experiência que ele não vai ter em outra clínica, que ele não vai ter no seu concorrente. Então é a experiência que ele consome, é estar naquele ambiente que ele quer e aí ele consome isso sem pensar no preço. Então você nivela o teu preço com base na experiência que as pessoas querem ter. Então essas foram as dicas que eu quis te trazer aqui para te ajudar a pensar como você deve determinar ou como você deve ajustar o preço do seu consultório. Então se você é um médico que quer rever o preço do seu consultório, pense nisso. Como eu quero definir o meu novo preço? Eu quero simplesmente aumentar 5% porque a correção, a inflação está subindo? Ou eu quero determinar o meu preço com base na experiência que eu vou proporcionar para o meu paciente? Se você é um profissional e quer desenvolver preço com base em experiência, então não pense em aumentar 2%. Pense em aumentar muito mais que isso com base na experiência que você vai proporcionar.
Bom, então essas foram as dicas que eu quis te dar aqui para te ajudar a determinar o preço que você deve usar no seu consultório. Se essas dicas foram úteis para você, se inscreve no canal que eu vou trazer mais dicas para você na próxima semana para te ajudar a ser líder no seu segmento, a ser um médico que a sua clínica proporciona experiência para o paciente. Experiência é essa que ele vai sair daí falando que ele tem um novo médico, que ele tem um profissional para seguir, que ele tem uma referência para seguir. E essa referência vai ser você.